Olá, na análise de hoje, a gente vai desvendar a história de uma equipe que estava afundada no caos operacional e conseguiu, contra todas as expectativas, criar um fluxo de trabalho que funciona de verdade. E tudo isso no meio da loucura que é o mundo do trabalho hoje em dia. Para a gente entender o cenário, primeiro a gente precisa olhar para fora. A pressão sobre todo mundo hoje começa com coisas assim, né? A ameaça da automação, da inteligência artificial, manchetes como essa viraram rotina e geram uma ansiedade constante. E aí, soma isso o custo humano. O esgotamento, o burnout, que agora ganha novos nomes como quiet cracking, é aquela exaustão silenciosa que vai minando as pessoas por dentro, muitas vezes sem que ninguém perceba. E para completar o quebra-cabeça, tem essa queda de braço. Empresas querendo mais produtividade, forçando a volta para o escritório, enquanto as pessoas estão no limite. É esse conflito que define o dia a dia de muita gente. Ok, agora vamos sair desse cenário geral e entrar numa empresa específica, a Nexalog. E esse número aí, 42%, bom, ele era o sinal de alerta gigante piscando lá dentro. Era a taxa de retrabalho. Ou seja, quase metade do trabalho de entrega precisava ser refeito. Um sintoma claro de que o sistema estava prestes a ruir. E aqui a gente conhece a equipe de operações da Nexalog. Eles estavam completamente enroscados, presos num processo que tinha, pasmem, 14 etapas. Era um verdadeiro monstro burocrático, o inimigo número 1 da equipe. E essa frase, ela veio da líder da equipe, a Ana Clara. Cara, isso aqui resume tudo. Ela conectou o problema que parecia ser só de processo a uma questão muito humana, muito real. O esgotamento total. O perigo não era a máquina, era o próprio sistema que eles criaram. E a virada de chave, olha que interessante, não veio de nenhuma tecnologia super complexa ou de uma consultoria caríssima. Veio de algo muito mais simples, uma estrutura de 5 perguntas, que a própria Ana Clara trouxe para o time. E são essas aqui. 5 perguntas que parecem óbvias, mas que ninguém estava fazendo. Elas viraram a ferramenta principal, Um jeito simples de colocar todo mundo na mesma página e começar a desenrolar aquele nó gigantesco. Quando a Ana Clara perguntou o que a gente quer, a resposta da equipe foi essa, direto ao ponto, sem rodeios. Isso mostra que a questão era muito mais profunda. Não era sobre bater meta, era sobre sobrevivência, sobre ter um trabalho que não acabasse com a saúde mental deles. Beleza, então como eles saíram do caos e chegaram na clareza? A gente vai ver agora os passos práticos que a equipe tomou para desmontar o processo antigo e finalmente construir algo que fizesse sentido. A primeira coisa que eles fizeram foi colocar tudo na mesa, sem filtro. Usaram post-its vermelhos para os problemas e verdes para o que funcionava. E olha só, eles perceberam que não era só desgraça. Tinha coisa boa acontecendo, como a agilidade da equipe de campo. Isso deu uma visão completa da realidade deles. O legal aqui foi que eles não ficaram só no problema. Para cada post-it vermelho, eles tentaram criar uma solução. Por exemplo, o gargalo das notas fiscais. A ideia foi usar OCR, que é basicamente uma tecnologia que lê os documentos para eles. O WhatsApp que era bom, mas informal. Levar para o Teams. Cada problema virou uma oportunidade. E olha que momento importante. Alguém do time deu a ideia, mas a líder ponderou. Isso aqui não é só sobre eficiência, é sobre pessoas. Eles estavam criando um ambiente seguro, onde a preocupação não era só fazer mais rápido, mas fazer de um jeito que não gerasse mais estresse, reconstruindo a confiança. Ok, as ideias estavam lá no quadro. Mas e agora? O desafio era transformar aquele monte de post-it num plano de verdade. Um plano que todo mundo comprasse a briga para fazer acontecer. E claro que rolou discordância. Uma parte queria implementar a tecnologia de A logo, outra queria esperar. Como resolver? Do jeito mais simples e justo. Votação. 18 votos para começar um piloto em 30 dias. Decidido, sem briga, sem imposição. E no final, o que saiu de lá foi isso aqui, um plano de ação de verdade, com meta clara, com o que precisava ser feito, qual era a prioridade e o mais importante, quem era o responsável e até quando. Nada ficou perdido no ar, tudo virou tarefa, com nome e sobrenome. Mas a grande sacada aqui é que o objetivo não era só criar um processo novo e pronto, acabou. A ideia era muito maior. Criar uma cultura, um jeito novo de trabalhar, onde o processo pudesse mudar e evoluir sempre que precisasse. E para isso acontecer de verdade, eles criaram uma rotina super simples. Uma reunião rapidinha toda semana, só para alinhar o jogo. E uma vez por mês, uma conversa sobre o bem-estar da equipe, usando uma métrica de satisfação interna, tipo um termômetro de felicidade do time. Porque não adianta o processo funcionar se as pessoas estão mal. E aí, para fechar o ciclo, a Ana Clara volta com a mesma pergunta do começo. Afinal, o que a gente conseguiu com tudo isso?
usando a mesma estrutura não só para planejar, mas também para celebrar e entender o que foi conquistado. A resposta deles foi essa, poética, mas muito real. Eles entenderam que não tinham criado uma regra engessada, uma múmia. Eles criaram algo vivo, que respira, que se adapta. Eles não consertaram uma máquina, eles criaram um organismo. E a conclusão que fica é essa. Num cenário onde a gente vive essa pressão toda por produtividade e o esgotamento é essa sombra constante, histórias como a da equipe da Nexalog não são só inspiradoras. Elas são, na verdade, um manual de sobrevivência.